Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. E o tempo todo. Deus é bom. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo de número 12, por favor. Hebreus, capítulo 12. Glória a Deus. A maioria foi votar de 10 a meio-dia, né, gente? Glória a Deus por isso, né? Hebreus capítulo 12. Amém? Todos acharam? Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerais, pois, atentamente que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Se assenta, dando glória a Deus no seu lugar. Ó Pai, é a sua palavra, Deus, como nós cantamos, ela é pura, ela traz cura, ela é inspirada pelo Senhor, Deus, que ela faça o teu querer nessa manhã em nossos corações. Porque, Deus, ela é como semente que frutifica, que dá fruto, que traz vida, e que assim ela se cumpra na vida de cada um desses que estão aqui, para a glória do seu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Irmãos, eu quis ler esses 3 versos para a gente ter uma base da mensagem de hoje, dessa manhã. Mas, na verdade, o versículo que eu gostaria que nós observássemos mesmo, frisar, é o versículo 2, que está escrito assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, vírgula, Jesus. E o que é olhar, irmãos? Firmemente. Olhar firmemente é você estar focado naquela visão. Olhar firmemente é olhar seguro, fixo, sem perder a visão, sem se distrair, sem olhar para outros lados, uma visão firme, constante naquilo que você está vendo, sem se desaperceber, deixar passar muitas coisas, mas a sua visão está fixa ali. Eu quero olhar para ali, eu não vou olhar para outra direção, eu não vou me distrair, eu não vou focar em outra coisa, a não ser aquilo que eu estou vendo. E a mensagem de hoje que eu gostaria de falar, que é algo que tem me incomodado, que tem, tocado muito no meu coração, uma palavra tão simples, mas com grande efeito, que é a distração. Sobre distrair. E eu pergunto para você, você é uma pessoa que se distrai facilmente? Você sabe o que você tem que fazer, você tem os seus afazeres, você tem as suas obrigações, você tem aquelas coisas que são importantes que você tem que fazer, mas se algo puxa a tua atenção, se alguém tira a sua atenção, você deixa tudo aquilo que você tinha que fazer para fazer outras coisas. Você é uma pessoa que se distrai fácil? A distração, é lógico que ela tem o seu ponto positivo também, principalmente quando a gente está naqueles dias tensos, naqueles dias que, que está incomodando, quando tem algo que nos incomoda, quando tem uma situação que a gente não quer estar ali naquele meio, a gente quer se distrair e fazer outras coisas, não é? Não, vamos respirar um ar diferente, vamos fazer uma viagem, vamos sair, vamos ver outras coisas para a nossa mente distrair. Então a distração ela tem um lado positivo também, mas muitas vezes a distração nos faz perder coisas que são importantes. A distração, andar distraído, nos faz deixar passar muitas coisas que não poderíamos deixar passar. E Jesus,
quando ele contou aquela parábola das 10 virgens, ali em Mateus 24, 25, se eu não me engano, ele dá 2 exemplos de 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. E a palavra diz que ali o noivo chega, e as 5 virgens prudentes, elas estavam apercebidas, elas estavam atentas, elas sabiam que ele ia vir, então elas se prepararam para aquele dia. Mas as outras 5, as nécias, não, elas estavam desapercebidas, elas não estavam preparadas, elas se distraíram. Elas sabiam que o noivo ia vir, mas deixaram para depois aquilo que elas tinham que ter feito. É aquele costume, né? Enquanto não acontece, enquanto não chega aquilo que eu estou esperando, enquanto eu estou aqui na espera, eu vou me distrair com as outras coisas. Porque, para falar a verdade, irmãos, ninguém gosta de ficar esperando. Não é verdade? Ninguém gosta de esperar. Então a gente tem esse costume. Enquanto eu estou esperando algo acontecer, enquanto eu estou esperando algo chegar, eu vou me distraindo com outras coisas. E principalmente quando Deus fala para nós, espera. Espera, viu, Sandra? Espera, Beth. Espera, pastora Vanilda. Espera, Leila. Espera, Edson. Uma das primeiras coisas que vem na nossa mente é essa. Se Deus falou que é para esperar, vai demorar. Que a gente pensa que o esperar de Deus é algo que vai demorar muito tempo. E às vezes é mesmo. Às vezes é instantâneo. Mas quando Deus fala espera, talvez pode demorar um bom tempo. E é aí que está o perigo, sabe por quê? Porque enquanto a gente espera, entre o intervalo de esperar e as coisas acontecer, até o dia que vai acontecer aquilo que Deus falou, nesse intervalo de tempo, a gente acaba se distraindo. A gente acaba se esquecendo. A gente acaba deixando para lá o que foi falado, o que foi orientado, porque nós nos distraímos com outras coisas. Esse é o perigo da distração. Deixar de fazer aquilo que nós realmente temos que fazer e fomos chamados para fazer. Quando nós estamos distraídos, irmãos, a gente faz isso. A gente deixa o que nós devemos fazer para fazer outras coisas. E Cristo, Jesus, ele não vai vir buscar uma igreja distraída. Deus não vai vir buscar uma igreja que não sabe quem ele é. Não vai. Cristo vem buscar uma igreja que espera por ele, que sabe quem ele é, que se prepara para a vinda dele. Não um povo, quem é Jesus? Ele vai chegar um dia, mas quem é esse? Eu não estou sabendo. Não. Cristo vem buscar uma noiva, uma igreja que sabe quem ele é. Então, irmãos, o que a palavra quer nos dizer? Que nós devemos estar atentos, nós devemos estar apercebidos, como nos orienta aqui no versículo 2, olhando firmemente para Cristo. Os nossos olhos têm que estar fixos nele, sem se desviar, sem se distrair, sem olhar para outras direções que não seja o Senhor. Não tem como dizer, irmãos, que nós estamos firmes com Deus se a nossa vida não está envolvida nas coisas que envolvem Deus. Não tem como dizer que estamos firmes com Deus se na nossa vida não existe palavra, oração, comunhão, coisas que envolvem a Deus. Se isso não for constante na minha vida, uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de comunhão, eu vou dizer assim, sinceramente, se isso não for constante em mim, se isso não for constante em você, você já está distraído há muito tempo. Estamos andando distraídos em muito tempo, se isso não faz parte da nossa vida, uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de comunhão. Eu vou dizer alguns exemplos aqui, a gente não precisa de abrir, mas eu creio que a maioria aqui sabe, alguns exemplos que eu coloquei aqui para a gente meditar nessa manhã. E um exemplo que é muito interessante e conhecido entre nós, está lá no livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão e chama Sara. E na velhice dos dois, Deus fala para ele, olha, Abraão e Sara, vocês terão um filho. E a palavra de Deus diz que quando Deus dá esse recado para Abraão, Abraão crê no seu coração e guarda para si. E quando Sara fica sabendo que vai ter um filho, a palavra diz que ela ri, meio duvidosa. Mas também, irmãos, avançada de idade, sem poder ter filhos, já não tinha como Sara ter mais filhos. Na verdade, a gente entende essa situação, porque também somos humanos, Deus. Não é possível isso. Isso não vai acontecer. Afinal, minha idade já passou. Não tem como eu gerar filhos. E depois que Deus dá aquela promessa para Sara e para Abraão, o tempo vai passando. O tempo passa e nada dela gerar.
Mais velha ela vai ficando, não é verdade? Mais velha está ficando e o filho não vem. E nesse intervalo de espera, até o momento de Deus realizar aquilo que ele falou, Sara fica impaciente. Já não tem mais tempo para esperar. E o que Sara faz? Ela pega a sua serva, que chama Agar, uma das servas dela, e dá ao seu marido Abraão como esposa. E fala, olha, fica com Agar e você vai gerar um filho. Porque ele tem que ter um descendente. Deus falou que ele vai ter um descendente. Deus falou com Sara e não com Agar. Detalhe, muito importante. Então Agar se relaciona com Abraão. E Agar então concebe e tem um filho. Se chama Ismael. Irmãos, daí toda a história já toma uma outra proporção. Já toma outro rumo. Porque Agar gera, tem um filho. Sara já fica meio ciumada, não é verdade? E o tempo vai passando. Então Sara alcança a promessa que Deus havia falado para ela. E Deus é fiel para cumprir, Deus cumpriu. Sara então concebe e também tem um filho, que se chama Israel. As duas crianças crescem. E conforme a juventude, a adolescência dela, eles vão se tornando opostos entre si. A ponto deles não se entenderem mais. E hoje, a gente não sabe, se a gente for aprofundar mais, nós vemos que Ismael, o primeiro filho de Agar com Abraão, se tornou o povo dos árabes. E Israel é Israel. São duas nações que são opostas entre si. Por quê? Porque veio lá de trás, lá do Gênesis. Hoje talvez muita gente não sabe, mas tudo foi semeado lá atrás, quando houve uma distração. Abraão se distraiu, Sara se distraiu. Por isso que eu disse aqui, olha, quando a gente se distrai, nós perdemos muita coisa que não deveríamos perder. Nós deixamos de fazer muitas coisas que deveríamos fazer. E por que eu estou falando essa mensagem hoje? Porque eu quero compartilhar isso com vocês, irmãos, para que você também não se distraia, para que você não perca a sua visão, para que você não perca o propósito de Deus para a sua vida, porque muitas coisas hoje, irmãos, realmente tentam puxar a sua atenção. Muitas coisas hoje tentam tirar o seu olhar, o seu foco, meios, sistemas desse mundo e até mesmo pessoas que tentam tirar a sua atenção, o seu foco de Deus, sugando o seu tempo, sugando a sua mente, sugando os seus sonhos, sugando os seus propósitos, a sua fé, tentando roubar a sua fé mesmo. O sistema desse mundo, Satanás com suas artimanhas, com suas armadilhas, com sua cilada, quer travar, quer puxar a atenção do povo de Deus para que a gente esqueça quem é Deus e o que Ele tem feito e o que Ele ainda vai e pode fazer. Então, para que você não se distraia, para que você não se perca, não perca a atenção, não perca o foco, não perca o olhar. Perdi? Ah, sim, Isaac. Desculpa, irmãos, Isaac. Me perdoa. Mas Isaac gera Israel, certo? Tá bom. Então a descendência de Isaac chega em Israel, que Israel é Israel e Ismael é os árabes. Obrigado, Armindo. Perdi a distrair. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Obrigado mais uma vez. Vou falar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás, eu estava andando tão distraído com muitas coisas. Igual falar, distração, ela não é somente de coisas ruins, não. A distração são de coisas boas também. Tanto ocupado, fazendo tanta coisa legal, vendo coisas novas, saindo para lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes. É muito bom. Mas eu comecei a pensar que, mesmo essas distrações sendo boas, e mesmo cansado eu querendo fazer também, eu percebi que a oração, a palavra, a minha busca com Deus estava ficando para trás. Estava ficando para depois. Sabe, quando você sente que dentro de você está faltando mais oração, está faltando mais palavra, está faltando buscar mais a Deus, a gente consegue sentir isso dentro de nós. E às vezes a gente fica deixando sempre para depois. Vou deixar para o final do dia. Eu vou deixar para dar a Deus os meus últimos minutos antes de dormir. Alguns minutos antes de dormir eu oro, eu faço uma oração, eu leio a Bíblia. Então, os últimos instantes, antes de eu descansar, é que eu vou entregar para Deus. Mas aquele momento ali, no final da noite, no final do dia, quando você vai dormir para descansar, é pouco. É muito pouquinho para você dar para Deus. É muito pouco. Você já está cansado, você já não tem energia para buscar mais o Senhor como durante o dia, durante a tarde, ou antes de dormir.
Então aprenda uma coisa, irmãos. Deixe de fazer tudo se for necessário, mas nunca deixe de buscar a Deus em primeiro lugar. Nunca deixe aquele tempinho só reservado para Deus, aquele tempinho que você vai ter antes de dormir, porque é pouco. E a nossa carne, ela é tão astuta, a nossa carne tenta tanto nos enganar, que joga na nossa mente que tá bom só uns minutinhos antes de dormir, tá bom você ler um versículo aqui antes de dormir, tá bom uma oração rapidinho antes de dormir, mas lá no fundo você sabe que não tá. A sua alma, o seu coração clama e precisa de buscar a Deus em primeiro lugar. Como foi até mesmo pregado aqui no domingo passado, devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e não as outras coisas. Jesus, quando ele chamou os discípulos, a primeira coisa que Jesus deu para o discípulo, irmãos, foi o reino. Jesus colocou o reino dele no coração de cada um. E chega um tempo, assim, na caminhada dos discípulos, que Jesus envia eles para ir pregar o evangelho, para ir fazer a missão. Jesus falou para ele, olha, vocês não vão levar 2 túnicas, vocês não vão levar sandálias, vocês não vão levar 2 vestes, vocês não vão levar nem pão. Foi isso que Jesus falou. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Vão que eu vou cuidar de vocês. Vão que eu vou prover tudo aquilo que vocês precisam. Vão. Em primeiro lugar, busque o reino do Senhor. Não busque as outras coisas. Não se distraia em buscar outras coisas, porque o que Deus quer para você é o seu reino em primeiro lugar, dentro do seu coração. Hoje, talvez, se eu perguntar para alguns de vocês, se eu sentar com alguém para conversar e falar assim, o que você tem? O que você adquiriu? O que você conquistou? Talvez você pode me falar, pastor, hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho um carro, hoje eu tenho uma esposa, hoje eu tenho filhos, hoje eu tenho um bom emprego, hoje eu tenho uma boa conta bancária. Talvez essa seja a sua resposta. Mas imagina se Jesus sentasse do seu lado hoje. Isso não vai acontecer, mas se ele sentasse do seu lado e perguntasse para você, o que você conquistou nessa terra? O que você tem? O que você ia responder para ele? Se Jesus estivesse do seu lado, você ia falar para ele, Jesus, hoje eu tenho um bom carro, hoje eu tenho uma boa casa, hoje eu tenho uma boa conta bancária. Você acha que Jesus ia querer ouvir isso de você? Hein? Mas essa é muitas das vezes a resposta que a gente tem para o mundo, para as pessoas. Eu tenho isso, eu conquistei aquilo outro, mas o foco de Cristo para nossas vidas é que nós conquistemos o reino do Senhor em primeiro lugar. O céu, a glória, a eternidade. Jesus, ele não veio revelar para os seus seguidores que eles podem receber coisas nessa terra, mas sim o reino. Hoje, se alguém te perguntar o que você tem, você pode dizer para ele, olha, eu tenho o reino de Deus dentro de mim. O que você tem? Talvez você não tenha nada, talvez você se considera, não tem nenhum bem, nada de muito valor, mas você pode dizer, eu tenho o reino de Deus dentro do meu coração, o reino de Deus está dentro de mim. Assim como Pedro, quando estava lá na porta da igreja, havia um coxo pedindo esmola, e Pedro olha para aquele coxo, olha fixamente para ele e fala, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E a palavra diz que imediatamente aquele coxo levantou e saiu saltando de alegria. Você pode dizer isso para alguém? Que o seu maior valor não é o que você tem nas suas mãos, mas aquilo que você tem dentro do seu coração? O reino de Cristo dentro de você? Então não se distraia, achando que o que Deus quer te dar de melhor está aqui nessa terra. Não. O que Deus quer te dar de melhor está lá na glória. Está com Ele. Ali, irmãos, nada se compara com as coisas desse mundo. Amém? Abra sua Bíblia aí para a gente meditar no livro de Lucas, no versículo de número 17. Lucas 17. Nós vamos ler no versículo de número 28. Todos acharam? Amém? Diz assim, ó. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam.
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. É uma orientação que Jesus falou. Então, para a gente entender a história, o que Jesus quis dizer aqui, o que a palavra nos ensina. Nós sabemos que quando Deus foi destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra, Deus envia os anjos ali a Ló e fala: Ló, vocês têm que sair às pressas dessa cidade, porque Deus tinha pressa de destruir aquela cidade ali. Então os anjos dão uma orientação para Ló e falam: você vai seguir reto, segue esse caminho, não olhe para trás, vai direto. Esse é o plano, esse é o trajeto, esse é o propósito que Deus tem para você. Essa foi a orientação que os anjos deram para Ló para sair de Sodoma e Gomorra. E naquela fuga, naquela correria, Ló sai ali com sua esposa, fugindo de Sodoma e Gomorra, correndo às pressas. Mas por um momento, irmãos, diz a palavra, que a esposa de Ló, naquela correria, saindo da cidade, ela olha para trás. E quando ela olha para trás, ali mesmo ela ficou. Nós conhecemos a história, tem a musiquinha, né? A mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Naquele mesmo momento que ela parou e olhou para trás, ali ela ficou. O coração dela, irmãos, já não estava focado naquilo que Deus tinha para ela lá na frente, nos propósitos, no novo, na visão que Deus tinha orientado para Ló e para sua família. Mas ela se apegou com aquilo que ela tinha lá atrás. Porque eles saíram sem nada, não deu tempo de levar nada. Mas ela confiou mais naquilo que ela tinha conquistado do que naquilo que Deus tinha para dar a ela. E na verdade é assim, quando a gente caminha, irmãos, nessa caminhada nossa, igual eu estou andando aqui, mas se eu for ter que olhar para trás, eu tenho que parar. Você entende que para olhar para trás você tem que parar? Quando você vive do passado, você tem que parar. Quando você se distrai, você tem que parar. Agora, se eu ando para frente, eu caminho para frente, não tem como eu parar, porque eu consigo ver. Você consegue caminhar tranquilamente, olhando para frente, mas se você olhar para trás, você tem que parar. A palavra nos ensina a não desviar o nosso olhar de Cristo, olhando firmemente para Ele, para aquilo que Ele tem traçado, para o nosso projeto, para o nosso foco. A nossa vida nessa terra, irmãos, tem um propósito. Nenhum de nós estamos aqui à toa, não. Quando Jesus te chamou, quando Cristo te chamou, tem um propósito para você. Você tem um lugar que você tem que chegar. Você tem um caminho que você vai ter que chegar lá, traçado por Cristo. E quando Jesus fala isso aqui, olha, não olhe para trás. Aliás, quando ele diz, lembre-se da mulher de Ló, é um exemplo para nós. Nós não podemos nos distrair. Nós não podemos olhar para trás, se esquecendo daquilo que Deus falou, se distraindo com o que o mundo tem nos oferecido, ou dando atenção no que as pessoas dizem ou acham sobre nós, se esquecendo daquilo que Deus já disse e daquilo que Deus já falou aos nossos corações. Então, irmãos, quando a distração vier te puxar, quando as notícias tirar a sua atenção, tirar o seu foco de Deus, lembre-se do que Jesus falou. Lembre-se da mulher de Ló, o que aconteceu com quem se distrai, o que acontece com quem olha para trás. Não progride, não caminha, não evolui, perde os propósitos, perde o sentido da caminhada. E a nossa vida tem sentido. Antes, quando não servíamos a Cristo, a gente não sabia o porquê que nós estávamos aqui. Nós corríamos atrás das coisas desse mundo, nós olhávamos para as coisas desse mundo como se o que tivesse nesse mundo é aquilo que nós temos que conquistar. Mas hoje é diferente. Hoje, conhecendo a Cristo, nós sabemos o que nós devemos conquistar e atrás do que nós devemos correr. Então, fica essa orientação para nós. Não deixe as pessoas te distrair. Não deixe a circunstância distrair a sua visão. Não perca o foco. Não perca o seu olhar em Cristo, para que você não se perca. No nome de Jesus. A distração do momento hoje, né, a gente sabe que se chama celular. Né? Cada um tem o seu momento de se distrair diante do celular. Você vai na casa de alguém, tem 5 pessoas, tem 5 celulares. Né? Você senta na sala, cada um se distraindo naquilo que gosta. E é um silêncio dentro da casa. E nós falamos que isso é comunhão. Irmãos,
Só se for na China, porque para Deus nunca foi comunhão. Na China, eu falo que na China eles querem dizimar a população, né? Só se for lá. Então, gente, não vamos entrar nesse sistema que tenta distrair a gente. Celular. Porque, na verdade, o celular, irmãos, o celular é muito bom, mas tem muita coisa no celular que Deus não pode estar. Tem muitas conversas que Deus não está. Tem muita coisa que você vê que Deus não está. Tem muita coisa que a gente fala que Deus também não está ali. São armadilhas, são coisas que nos distraem e nos levam para longe da presença do Senhor. Pode voltar em Hebreus, no capítulo 12, por favor, para a gente continuar aqui na meditação da palavra. Então, irmãos, o autor aqui, no livro de Hebreus, ele nos dá essa orientação. E ele fala, olha, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. O autor aqui está querendo dizer, ó, tem alguém olhando para você. Na verdade, essas testemunhas aqui, irmãos, são os grandes homens da fé que venceram Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, pessoas que completaram a sua carreira, que completaram o seu propósito, olhando somente para Deus. É como eu já preguei aqui uma vez, é como se eles estivessem numa arquibancada. Sabe quando você está na torcida lá no Mineirão, algum lugar que você vai? É como se você estivesse na arquibancada, vendo você caminhar, torcendo para que você também chegue aonde eles chegaram. Eles são as nossas testemunhas que nos assistem, esperando que nós também possamos chegar aonde eles chegaram, olhando para Deus. Isso aqui é só um exemplo para nós entendermos. Não é que eles estão lá, nos vendo, não é isso. Mas é essas nuvens de testemunhas que nos rodeiam, de pessoas que também venceram, que conquistaram, porque olharam para Cristo e hoje esperam também a sua chegada. E fala aqui na palavra, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Não tem como correr, não tem como caminhar, não tem como andar carregando um peso nas nossas costas. Alguém aqui consegue correr e caminhar carregando um peso nas nossas costas? Talvez você pode falar, eu consigo, pastor. Você consegue por um tempo. Agora, num tempo mais constante, você não consegue. Não tem como correr com peso. Não tem como carregar um peso nas costas e continuar uma caminhada, porque fica cansativo. E a palavra aqui, então, nos orienta, olha, desembaraça dessas coisas. Desembaraça dessas coisas, desse peso, desse pecado que às vezes te impede de correr, das preocupações, daquilo que te distrai. Desembaraça, lança isso fora, porque isso não pode pesar na sua caminhada, para que você alcance aquilo que Deus já planejou para você lá na frente, a carreira, o propósito, aonde você tem que chegar. Tudo aquilo que atrapalha a sua caminhada com Deus deve ser retirado. A palavra aqui está dizendo, retire, lança fora todo o embaraço que te impede de caminhar, tudo aquilo que te impede de olhar para Cristo. Corra para Cristo, vá para Cristo, saia disso, vá para Jesus, largue esse embaraço e fica algo para nos meditar aqui nessa manhã. O que tem nos embaraçado? O que tem atrapalhado da gente realmente caminhar com leveza? Porque eu não falo que a caminhada ela é fácil, o caminho é estreito, diz a palavra. Mas o próprio Cristo falou que o fardo dele é suave, é leve. Então é um fardo que você pode levar, que não vai te cansar na caminhada. Mas se tem algo que está pesando, que está te atrapalhando de caminhar, a palavra diz, olha, desembaraça, lança fora. Não deixa as circunstâncias, as distrações, impedir que você olhe para Jesus, que você olhe para Cristo. Diz aqui, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Aqui fala que Jesus, ele é o nosso maior exemplo, irmãos. De todos os heróis que passaram na palavra, de todos os homens de Deus aqui da Bíblia, Jesus é o nosso maior exemplo a ser seguido e a ser visto, porque ele suportou a cruz. Ele deixou a sua glória, ele veio ao mundo como um homem, para morrer no nosso lugar, como nós sabemos. Passou vergonha, foi tentado pelo diabo. O diabo ali leva ele aos altos lugares e oferece o reino desse mundo. O diabo tenta ele para que ele transforme as pedras em pães, tenta distrair a mente de Jesus, assim como faz conosco muitas vezes também. Mas Jesus suportou
e Jesus venceu. Ele é o nosso exemplo. E ele mesmo diz que se nós estivermos nele, ligados no Senhor, crendo em Deus, nós também suportaríamos, nós também venceremos, nós também vamos conquistar, assim como ele conquistou o prêmio, a recompensa, a vida eterna. E um versículo importante aqui no finalzinho, que o autor fala, olha, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. O autor que está falando, olha, para que você não fique cansado, para que você não fique com fadiga. Ai, cansado demais. Ai, está difícil demais. Ai, está dolorido demais. Ai, eu não aguento mais. Ai, eu não consigo mais. O que o autor está falando? Olhe para Jesus, o fardo dele é leve. Olhe para Cristo, ele que te dá força para caminhar, para que você não se canse. Você quer não se cansar? Porque, na verdade, quem que não quer não se cansar? Eu quero. Você não quer ficar cansado? Você não quer ficar fadigado? Olhe para Jesus. Olhe para Deus. Se você nessa manhã está dessa forma, se sentindo cansado, talvez precisa de você olhar mais para Ele. Olhar para Jesus, porque o caminho que Ele tem para você, vou dizer, como eu falei, não é um caminho largo, é um caminho estreito, mas Ele está contigo. E Ele te dá toda a força necessária para que você possa passar e alcançar aquilo que Ele já planejou para você. Olhe para Jesus no seu cansaço. Olhe para Jesus na sua fadiga. Não se distraia olhando para outros lugares, irmãos. Não se distrai com outros focos que não te levam a Cristo, mas te levam para outros caminhos, para outras direções, para outras decisões que você talvez nem deveria tomar. Olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E se nós observarmos o exemplo, o maior exemplo, Jesus, a gente vê que quando Cristo vem ao mundo, irmãos, Ele não veio distribuindo felicidade, Ele não vem distribuindo dinheiro. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Silvio Santos da vida. Jesus não veio assim. Esse não foi o foco de Jesus, irmãos. Não é. Então a gente entende que a primeira coisa que a gente tem que buscar neste mundo, aqui onde nós estamos hoje, não é a nossa felicidade. Desculpa dizer isto. Estou falando que você vai viver triste. Mas a nossa felicidade, irmãos, não é a primeira coisa que nós devemos buscar nessa terra. Mas, em primeiro lugar, o reino de Deus. E agora vocês vão entender. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você consegue ter a felicidade de saber que o seu nome está escrito no céu. Aí você é feliz. Não porque você tem os seus nomes no cartório, nos papéis desse mundo, mas porque o seu nome está escrito no céu. Então a gente confunde, a gente se distrai a felicidade desse mundo com a felicidade que Deus pode dar. Tome cuidado. Ah, pastor, quero ser feliz. Ah, o meu desejo é ser feliz, é conquistar, é ter isso, isso e isso. Mas a sua maior felicidade, tenha certeza disso. Você vai sentir, ou talvez você já sente isso. É quando você sabe que lá no céu tem um lugar reservado para você. É quando você sabe que você está andando, olhando para Cristo. Nada é melhor do que isso. Nada é melhor em saber de que eu estou em dia com Deus, eu estou na presença do Pai. Ou estou em comunhão com o Senhor. Isso não pode ser trocado por nada. Então que o nosso coração hoje, guarde essa palavra. Não vamos nos distrair. E em todo tempo a palavra diz que o pecado, tenazmente nos assedia. E isso é todo momento, irmão, porque toda hora tem uma coisa para tirar a sua atenção. Estou mentindo? Você está na sua casa, você quer fazer uma coisa, tem um trem que vem tirar a sua atenção. Você vai olhar, vai fazer o almoço, vai receber alguma visita, liga a televisão, tem um trem que tira a sua atenção. Isso é toda hora e em todo lugar. Em todo lugar que você está, tem algo que vai puxar a sua atenção, que vai te fazer distrair. E quando você vê, você fala, nossa, era para não ter feito aquilo, era para não ter feito aquilo outro. E eu não fiz, porque conversei demais, porque fiz aquilo, porque eu achei que a outra coisa era mais importante. Mas lembre-se, tudo que envolve Deus na nossa vida sempre deve ser mais importante. E guarde uma coisa, não importa o que os outros pensam. Não importa o que você vai perder neste mundo. Porque o que importa é que você ganhe lá. A Bíblia fala, aquele que perder a sua vida aqui vai ganhar no céu. Então, fique ligado. Porque os tempos de hoje, irmãos, é o tempo da vinda de Cristo, sim. Sábado eu estava até conversando com uma pessoa e ela falou comigo, pastor, qual é a mensagem? Aí eu não falei nada e fiz a mensagem é a volta de Jesus. E eu falei assim, realmente, sempre foi, mas nesses dias de hoje tem que ser bem mais frisado, sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente se distraindo. O ser humano, ele se adapta muito ao sistema.
O ser humano começa a se adaptar, deu uma coisa errada, a gente vai e se adapta. Não é assim? Está errado, a gente vai se adaptando. Ah, não está certo não, a gente vai se adaptando, a gente vai levando, a gente vai aceitando aquela distração, mas quando vê, nós mesmos estamos nos perdendo. Essa pandemia, no começo foi aquela coisa tensa, mas hoje é como se não existisse mais. Né, Armindo? Hoje parece que não tem mais. Não tem mais. Os sinais da vinda de Jesus, não era sinal não. Aquilo ali era só algo que passou, mas que está até hoje. Então a gente vai se distraindo, colocando outras coisas no lugar, para esquecer daquilo que está escrito na palavra que vai se cumprir. Não se distraia. Por favor, igreja, fica ligado. Acende a sua candeia. Põe azeite na sua lâmpada todos os dias, porque azeite traz luz e te mostra o caminho. Se você está indo para uma direção errada, se você tem a luz de Cristo, se existe azeite na sua lâmpada, aquilo ali ilumina os seus passos, você não vai vacilar, você não vai desviar, você não vai perder a direção, porque existe luz sobre a sua vida. Palavra, oração, é isso que vai te sustentar, é isso que vai te manter vigilante. Amém? A palavra diz lá na parábola daquele que constrói a sua casa sobre a rocha e daquele que constrói a sua casa sobre a areia. Construa a sua vida em Cristo, toda ela baseada em Jesus, para que nada caia, para que você não vacile e não se perca em nome de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero, você fecha os seus olhos. E nesse momento de oração, irmãos, também é um momento que a gente se distrai tão fácil. Talvez se eu pedir para você fechar os olhos, já está pensando em outras coisas. Mas nesse momento, você pode fechar os seus olhos e falar com Deus. Tudo aquilo que tem tirado a sua atenção, tudo aquilo que você tem deixado para depois, e são coisas que você deveria fazer hoje, agora. Você pode falar para Deus do seu tempo com Ele. Pai, eu tenho dedicado tão pouco. E realmente o meu tempo com o Senhor é esse. É antes de dormir. É os 5 minutinhos antes. É os 5 minutos para ler a palavra, para orar. E depois eu durmo, Senhor. É sempre pouco. Porque eu ando distraindo com tantas outras coisas, com o que eu tenho que fazer na segunda. Ó Pai, aqui nós somos, Pai, o teu povo. A tua igreja reunida, Pai. E eu quero pedir ao Senhor nesta manhã, Deus, talvez muitos de nós já perdeu a visão. Muitos de nós, Deus, já perdeu o foco. E estamos como cego andando por esse mundo sem saber, Pai, aonde nós devemos chegar ou o que o Senhor tem para nós lá na frente, porque nós estamos confiando em tantas outras coisas. Nós estamos acreditando em tantas outras coisas. Nós estamos, Deus, descansando na promessa do Senhor de maneira errada, esquecendo das próprias promessas. Mas nessa manhã, Pai, como Jeremias orou na sua palavra, como ele disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ó Deus, quantas esperanças aqui já foram roubadas, quantos sonhos aqui já foram roubados, Senhor. Quantas alegrias já foram roubadas, Deus. Como Davi disse, a alegria da salvação talvez não existem mais. Sabe por quê, Deus? Porque o mundo já roubou de nós. Porque o homem, as próprias pessoas, usada por Satanás, tirou de dentro de nós a alegria que o Senhor colocou, Pai. Mas nessa manhã, Deus, nós queremos olhar para Ti, Deus, porque o Senhor é a luz que ilumina os nossos caminhos, Deus. Pai, que não sejamos como aquelas 5 virgens nécias que se perderam, porque se esqueceram daquilo que o Senhor falou. Que não sejamos, Deus, a noiva, a igreja esquecida, Pai, que esquece das promessas, da palavra do Senhor, de que o Senhor vem, e de que o Senhor vem nos buscar, Pai. Dai-nos discernimento espiritual para entendermos, Deus, aquilo que realmente é prioridade na nossa vida e aquilo que não é. Dai-nos ousadia para dizer não para Satanás, para dizer não para os homens, para dizer não, Deus, para tudo aquilo que não nos leva a ver a glória do Senhor. Porque é isso que o diabo quer, é isso que o mundo quer, ofuscar a nossa visão, Pai. Para que a gente não veja, Deus, os teus caminhos, para que a gente não compreenda o que o Senhor tem para nós. Ensina-nos, Deus, a esperar. Ensina-nos a esperar na promessa do Senhor, confiando, sem esmurecer, sem nos fadigar, Senhor. Sem ficar sofrendo na nossa alma.
Sara se esqueceu, Pai. Sara se esqueceu da promessa do Senhor por um tempo. Ah, Deus, quantas vezes nós também esquecemos, Pai, daquilo que o Senhor falou conosco. Quantas vezes nós esquecemos da palavra que nós lemos ontem, Pai. E quantas vezes nós esquecemos da palavra que é ministrada aqui, Senhor, sobre este altar. Porque o mundo suga de nós, Pai, a semente que o Senhor lançou dentro de nós. Cada coração aqui nessa manhã, Deus, seja como terra fértil. Porque na terra onde a palavra cai, Senhor, e essa terra sendo fértil, ela produz. Se existem espinhos nos corações, se existem pedras nos corações, Pai. Se existem, Pai amado, um solo infértil, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero declarar, remove as pedras, remove os espinhos, remove tudo aquilo que impede a palavra do Senhor produzir nos corações que aqui estão. Eu oro pelos que aqui estão, Pai, porque vieram ouvir a voz do Senhor. Deus, transforma cada coração, Pai, cada mente, e que possamos pôr em prática o que ouvimos nessa manhã, olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, para que a gente não se fadigue nessa caminhada, para que a gente não perca a esperança, não perca o foco, mas que possamos estar como aquelas virgens prudentes, Deus. Azeite em nossas lâmpadas, luz nos nossos olhos. Se existem trevas nos corações nessa manhã, Pai, que a luz do Senhor venha dissipar todas as trevas que existem em nós, para que possamos andar por teus caminhos que são retos, Deus. Mesmo sem compreender, Senhor, mesmo sem entender, Pai, queremos continuar confiando, porque sabemos que um grande prêmio nos espera. A cada um de nós que estamos aqui, uma recompensa, Pai, que o homem não pode dar, mas que vem do Senhor. E nós sabemos, Pai, que no fim dessa caminhada vai valer a pena, Pai. Porque o Senhor é fiel naquilo que o Senhor promete. Mesmo Sara errando, Pai, mesmo Sara, Senhor, se esquecendo, o Senhor ainda assim, Deus, cumpriu sobre ela a tua promessa e ela gerou. Assim também, Pai, nós confiamos naquilo que o Senhor falou, Pai, e não vamos nos esmorecer, Deus. Receba a nossa vida nessa manhã, Pai. Receba, Senhor. Receba os nossos corações. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Deus. Aumenta a nossa fé, para que não venhamos duvidar da tua palavra e do Senhor. Em nome de Jesus.